Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Mesmo antes da posse, Luiz Inácio Lula da Silva já tem compromissos internacionais em que é aguardado como o presidente eleito do Brasil. O presidente eleito, Lula, embarca no dia 14 para a COP27 no Egito. A participação de Lula na conferência sobre mudanças climáticas sinaliza o início daquilo que tende a ser uma guinada na diplomacia brasileira, na nossa política de meio ambiente. A expectativa de que a mudança de governo no Brasil seja refletida em um reposicionamento do país no cenário internacional despertou reações positivas de líderes mundiais, assim que o resultado das eleições foi definido. Biden fez questão de falar rapidamente com o presidente eleito do Brasil e também disse que, entre outros assuntos, conversou sobre segurança alimentar, necessidade de trabalharem juntos para combater o aquecimento global, que é um tema central da plataforma de todos os dois, a gente pode dizer, e também de tratar dos problemas da migração no nosso hemisfério. A Lula também recebeu os parabéns do presidente da China, Xi Jinping, que mencionou a necessidade de desenvolver programas de mais longo prazo que beneficiem os povos desses dois países. Também foi parabenizado por Vladimir Putin, da Rússia. Hoje recebeu também os parabéns do presidente de Israel, que relembrou uma visita de Lula ao país, quando ele ainda era presidente, no mandato anterior dele, e falou que os dois países precisam trabalhar juntos também para combater o problema do aquecimento global. Esse tem sido um tema recorrente nas conversas e nos parabéns, nos votos de bom governo que ele tem recebido. E ele também conversou por telefone com Emmanuel Macron, da França. Foi um telefonema até filmado. Macron fez questão de mostrar ao mundo nas suas mídias sociais a conversa que teve quando se mostrou muito feliz com o resultado da eleição e de falar com Lula a respeito disso. Na nossa região, uma região a qual o Brasil dá muita importância, né? O governo brasileiro agora eleito, a Lula falou disso no discurso, ele também recebeu os parabéns dos vizinhos e, vizinhos que a gente pode considerar que estão no extremo direito do espectro político, como o Guilherme Lasso, do Equador, aos que estão mais no extremo esquerdo desse espectro político, como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O interesse da comunidade internacional pela possibilidade de novos rumos para a política externa brasileira foi estimulado pelo próprio Lula durante a campanha eleitoral. O assunto foi um dos temas explorados pelo agora presidente eleito como um dos símbolos das diferenças entre o petista e o candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro. Quem ganhar as eleições vai ter uma tarefa imensa e uma tarefa nobre de recuperar as relações internacionais que o Brasil já teve, porque o Brasil foi protagonista internacional durante praticamente todo o período do governo do PT. E para nós foi muito importante esse protagonismo internacional, porque a gente estabeleceu uma relação democrática, proveitosa, virtuosa, uma relação ativa e ativa, como diz o Celso Amorim, desde o Chile, passando pelos Estados Unidos, indo até a China, passando pela Índia, pela Rússia, pela União Europeia. O Brasil, na verdade, manteve uma relação considerada excepcional e o Brasil passou a ser um país tratado com muito respeito. A relação do Brasil com outros países também foi explorada por Lula no primeiro discurso dele, depois da vitória nas urnas. Nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta
que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção da paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Quais são os sinais emitidos pelo presidente eleito sobre os rumos da política externa do Brasil? Para falar sobre isso, conversamos com o Lorival Santana, nosso analista de internacional aqui da CNN. Lorival Santana, sempre muito bom falar com você aqui no Item Mais. Bem-vindo. É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Lorival, durante a campanha, o ex-presidente Lula falou bastante sobre política internacional, sobre o que seria a nossa agenda. Inclusive, no seu discurso após a confirmação da vitória, ele mais uma vez voltou a falar sobre a imagem que o Brasil quer passar para o mundo. Eu te pergunto, Lorival, qual é a imagem hoje que o Brasil tem perante líderes internacionais e qual é a expectativa mundial para essa volta de Lula ao poder? Bom, em termos da política externa brasileira, hoje o Ocidente está preocupado com duas coisas. A Amazônia, como já está há muito tempo, e surgiu um novo tema que é a Ucrânia. O Brasil é contra as sanções contra a Rússia, né? Mas, ao mesmo tempo, na maior parte das vezes, votou contra a Rússia, condenando a Rússia junto com o Ocidente no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral da ONU. Mas o Ocidente gostaria de ter um Brasil mais como aliado também na questão das sanções e que não se abstivesse nunca nessas votações. E com relação à Amazônia, aí realmente a imagem é muito negativa, né? Porque além de o presidente Bolsonaro ter assumido um discurso defensivo com relação a isso, defendendo como se fosse uma questão de soberania nacional e também dizendo que os outros países já desmataram as suas florestas e agora não deixam o Brasil se desenvolver, como se para se desenvolver fosse necessário no século XXI destruir as florestas. Também os dados são muito ruins, né? Agora saiu um dado de que no ano passado, 2021, o Brasil teve as maiores emissões de gás carbônico por queimadas desde 2004, né? E 2004 justamente marca o início da queda do desmatamento causada pelas políticas adotadas, então, pelo governo Lula na época, né? Então, queimadas, desmatamento aumentaram muito desde que o presidente Bolsonaro assumiu em 2019. Então vamos falar um pouco mais sobre a Amazônia, Lorival, inclusive quando alguns líderes internacionais parabenizaram Lula, já de cara ali mencionaram o bioma. Há uma sinalização por parte da Alemanha e da Noruega
para a retomada do financiamento do Fundo Amazônia durante esse terceiro mandato de Lula no Palácio do Planalto. O que isso significa para a nossa política ambiental? Sim, o Fundo Amazônia ele foi criado em 2009. Desde então, se a gente faz a conversão do dólar para hoje, foram 6 bilhões e meio de reais que foram investidos nesse fundo, quase a totalidade, grande parte disso pela Noruega, mais de 6 bilhões de reais, e em torno de 350 milhões de reais pela Alemanha. Teve também uma pequena contribuição da Petrobras, 40 milhões de reais. E desses 6 bilhões e meio de reais, de acordo com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que tem se debruçado sobre esses números, lançando mão, inclusive, da lei de acesso à informação, apenas metade desses recursos foi usada, foi empregada. De qualquer maneira, em 2018 foi o último ano de repasse, porque a partir da chegada do Jair Bolsonaro à presidência, os projetos deixaram de ser aprovados e a sociedade civil perdeu a participação também. E, além disso, a contrapartida deixou de existir, que é a redução das emissões, justamente, né? A redução das queimadas, do desmatamento. Então, esses países agora, com a eleição de Lula, realmente dizem que vão retomar e até ampliar. Afinal, hoje existe uma preocupação ainda maior do que havia em 2009, porque a questão climática se agravou, né? Hoje os dados científicos mostram um aquecimento global maior e com consequências mais desastrosas. E também houve com a agressão da Rússia contra a Ucrânia e as sanções contra o gás russo, países europeus recorrendo ao carvão, que polui mais do que o gás natural. Então há uma preocupação, uma corrida, digamos assim, para a Amazônia, como projetos de restauração, de reflorestamento, poderiam aumentar a captura do gás carbônico e a Amazônia o Brasil poderia ser remunerado por isso. Inclusive, Lorival, Lula deve comparecer à COP27. O presidente eleito vai ter reuniões bilaterais que serão focadas em temas como desigualdade social, desigualdade ambiental, combate à fome. Em termos práticos, o que pode sair dessa conferência para o Brasil? Durante a campanha e mesmo depois de eleito, o presidente Lula ele enfatizou bastante o desejo a disposição de voltar àquelas políticas de comando e controle que levaram a uma redução ano após ano do desmatamento entre 2004 e 2012, e até de assumir também outras estratégias que surgiram depois daquele período, principalmente com relação aos 100 bilhões de dólares por ano que são prometidos pelos países avançados, foram prometidos no Acordo de Paris de 2015, e isso não foi cumprido, mas eles afirmam agora que estão dispostos a cumprir. E também o mercado de carbono, né, os créditos de carbono, que são esses que o Brasil, aumentando a floresta e com isso a captura de carbono, pode receber então crédito, ser remunerado por isso, por parte de países e empresas que precisam cumprir as suas metas e estão enfrentando muitas dificuldades de redução de emissões. O presidente eleito, Lula, demonstrou uma preocupação e uma compreensão disso, inclusive como uma oportunidade para o Brasil de receber bilhões de dólares com essas iniciativas. É isso que ele deve apresentar lá no Egito. Lorival, eu comecei a nossa conversa focando nessa agenda ambiental / internacional do novo governo, já que essa deve ser a agenda que vai dominar a política externa brasileira. Mas quero encerrar o nosso bate-papo falando um pouco sobre os encontros e viagens previstas na agenda de Lula nos próximos dias, antes de tomar posse. Já tivemos o primeiro encontro
com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele que veio ao Brasil, veio para São Paulo e se encontrou com Lula. Qual é o interesse da Argentina e qual é o interesse do Brasil no fortalecimento da relação entre os dois países? Aquele processo de redução da tarifa externa comum que protege principalmente a indústria da Argentina e do Brasil, que vinha ocorrendo no governo Bolsonaro, por iniciativa do ministro Paulo Guedes, isso vai acabar, porque havia a resistência da Argentina e agora a Argentina conta com a aliança com o Brasil. O presidente eleito Lula deixou claro que vai adotar uma política protecionista para a indústria brasileira, como fez no governo dele. Então, a abertura do Mercosul para acordos comerciais com outros blocos e outros países, incluindo a União Europeia, isso vai ficar congelado, porque não há um interesse por parte do presidente Lula e do grupo que ele representa de diminuir as tarifas de importação de produtos industriais. A conferir então, Lorival Santana, mais uma vez obrigada por essa conversa e até uma próxima. Foi um prazer, até a próxima. Desafios ambientais. Incêndios florestais e, sobretudo, lá no hemisfério norte, fora de controle. Calor recorde também. Inundações que não eram registradas nessa violência há décadas em várias partes do mundo. Há cientistas afirmando que esses fenômenos de devastação, eles teriam a mesma origem, o aquecimento global. E essa, digamos, alteração dos padrões climáticos estaria acontecendo mais rápido do que os modelos que eles mesmos previam. Desafios econômicos. A previsão dos economistas, parte dessa previsão de menor crescimento para o ano que vem é porque vamos conviver com uma taxa de juros em 2 dígitos o ano que vem inteiro, provavelmente esse é o cenário de hoje. É um momento em que, como eu já falei algumas vezes, o Brasil teve a proeza de entrar em recessão quando o mundo crescia, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir andar completamente descolado desse cenário. As reformas que aconteceram nos últimos anos, houve reformas e houve mudanças estruturais no Brasil que podem ajudar a gente a perder menos, mas não necessariamente o Brasil se descolando e decolando dentro desse cenário internacional tão adverso. E desafios diplomáticos. Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiram a tensão em Taiwan numa conversa por telefone. E o líder chinês alertou o americano. Disse que quem brinca com fogo pode acabar queimado. O mundo hoje é bem diferente daquele em que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil pela primeira vez, 20 anos atrás. A preocupação com as mudanças climáticas se acentuou nas últimas décadas. A pandemia de Covid-19 alertou o mundo sobre problemas nas cadeias globais de produção e transporte de suprimentos. Os preços dos alimentos e da energia pressionam a economia em diferentes partes do mundo. E conflitos políticos contribuem para um ambiente de tensão internacional, que se manifesta tanto na guerra na Ucrânia como na escalada de atritos entre China e Estados Unidos. Qual será o papel do Brasil diante desses temas globais? Como o novo governo Lula deve se relacionar com a comunidade internacional? Vamos falar sobre isso com a Denilde Roushacker. Ela é cientista política, professora de Relações Internacionais da ESPM. Denilde, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Item Mais. Eu que agradeço o convite. Denilde, quando a gente fala de comando de um país, alguém que está na presidência da República, a gente fala muito de um alinhamento com a comunidade internacional. O que a eleição de Lula traz em termos de expectativas? Provoca uma grande mudança nesse alinhamento? Provoca sim uma grande mudança, né? As expectativas são muito altas, tanto do governo eleito quanto dos países que reconheceram rapidamente as eleições e os resultados no Brasil. Havia uma preocupação internacional sobre como que seria esse processo eleitoral, dado aí todos os questionamentos que nós vimos durante as eleições, né? O tensionamento político que nós tivemos. E havia um entendimento de que, assim que terminadas as eleições, seria feito o reconhecimento dos resultados, independente de quem fosse o eleito. Sendo o Lula eleito, a comunidade internacional não só
reconheceu protocolarmente, mas também há uma expectativa de que o novo governo traga uma mudança substancial na política externa brasileira, deixe um isolamento que o governo Bolsonaro teve e passe a integrar aí os principais debates internacionais, as principais organizações internacionais. Então, não foi só uma da expectativa quanto ao processo eleitoral, mas também o que esse processo pode trazer de mudança para a inserção internacional do Brasil. Denilde, comunidade internacional reconheceu o resultado das urnas no Brasil e a parabenização se deu praticamente assim que esse resultado foi definido. Vários líderes internacionais de vários espectros políticos, Joe Biden, Maduro, Macron, Alberto Fernandes. E já sabemos como Lula pensa quando falamos de política externa, já que ele já ocupou esse cargo. O que já temos de sinalização sobre como deve se articular a política externa brasileira nos próximos 4 anos? Olha, as indicações sobre a política externa foram dadas durante a campanha. Os 2 mandatos anteriores do Lula, ele fez uma política externa bastante ativa, né, e com uma participação muito ampla do Brasil no sistema internacional. E a gente viu isso também nesse reconhecimento. Ele não foi só reconhecido por alguns países, ele foi reconhecido por praticamente uma quantidade grande, né? Hoje ainda mais de 100 países reconhecendo, chefes de estados e chefes de governos reconhecendo e parabenizando pelo resultado da eleição, mostra esse olhar de que o Brasil vai ter uma participação ativa e um envolvimento no cenário internacional. O que se espera em termos de política externa é que se avance em pautas importantes que foram negligenciadas durante o governo Bolsonaro e que tiveram aí uma posição muito defensiva do Brasil nas áreas de mudanças climáticas, questões de direitos humanos, questões de apoio a processos democráticos. Então, a expectativa é que o Brasil passe a ser mais uma voz que recupere uma posição histórica que nós já tivemos e que sempre fez parte da política externa pós-democratização. E, de outro lado, há também uma expectativa no avanço nas relações bilaterais, aí com os países europeus, que também tiveram muitos problemas e uma relação muito conflituosa com o Bolsonaro, e com os Estados Unidos e também com a China, né, que serão aí atores importantes e que o Brasil tem interesse em ampliar não só do ponto de vista de cooperação, mas também das questões comerciais. 2 pontos que você traz para a gente, Denilde, que eu gostaria de detalhar com você. Para começar, esse retorno de Lula ao poder após 12 anos. Essas mudanças pelas quais o mundo passou tornam o desafio internacional muito maior. E quando você fala das questões comerciais, questões econômicas, há, por exemplo, a possibilidade da entrada do Brasil na OCDE, a possibilidade de um acordo entre Mercosul e União Europeia. Essas questões voltam a estaca zero? Não, eu acho que não voltam a estaca zero. Deve ter aí alguma discussão de entendimento. O PT sempre teve um posicionamento crítico sobre alguns dos pontos negociados no acordo Mercosul-União Europeia, mas dado o avanço que já esteve, que a gente já conquistou e as dificuldades de retomar uma negociação, acredito que a gente pode ser que tenha aí alguns ajustes, mas não a retorno da negociação. E também, se a gente lembrar que só depende, né, da implementação, é a aprovação do lado europeu. Então, isso seria para o governo Lula um positivo, né, ter um acordo com os europeus implementado, seria aí uma oportunidade importante de comércio. Com relação ao OCDE, também acredito que a gente já avançou muito no processo. O Brasil já se adequou a muitas das regras, então, mesmo que haja uma visão de que não é a melhor ou que é a mais apropriada organização para os interesses brasileiros, os avanços já foram dados e o que dependia da entrada do Brasil era mais a sinalização americana e europeia do que a
o quanto o Brasil já avançou. Então, acho que esse também pode ser que não tenha a mesma velocidade, mas a gente não sai da estaca zero. Agora, a gente precisa, o governo Lula vai encontrar um cenário muito diverso do que ele teve nos seus 8 anos de governo, em termos de situação econômica, em termos de organização das cadeias globais de valor, uma nova perspectiva em termos de globalização econômica, com um aumento do protecionismo e uma regionalização muito forte. Então, este cenário econômico internacional e de comércio internacional limitam as ações. Então, qualquer possibilidade que a gente tenha de avançar em termos de comércio e de posição do Brasil, acho que tem que ser olhada aí de forma diferente, por outras lentes, pelos formuladores da política externa do Lula. E também a gente tem um papel importante na América do Sul, e também foi negligenciada, e que ela, nessa nova configuração internacional, com maior protecionismo, ganha muita força a possibilidade de avanços econômicos na região. Então, um equilíbrio aí, a lógica de comércio vai ter que ser pensada dentro de uma perspectiva em que você tem uma possibilidade de recessão, maior protecionismo, e aí você vai ter que explorar outras frentes e que o governo vai ter que se condicionar a essas novas realidades. Denilde, para a gente encerrar, ainda falando sobre o futuro da nossa política externa, estamos no aguardo da definição do nome do chanceler do Brasil. O ex-ministro das Relações Exteriores durante o governo Lula, Celso Amorim, tem falado bastante sobre esse assunto e, recentemente, ele trouxe uma declaração de que o futuro chanceler deve ter uma capacidade negociadora. Qual é o perfil e as características, Denilde, necessárias para esse nome escolhido diante dos desafios que você enumerou para a gente? O primeiro grande desafio do chanceler será reorganizar a diplomacia brasileira, né, e reconstruir os nossos princípios de política externa, que aí ficaram, nesses anos Bolsonaro, de forma muito desestruturados e com grandes problemas internos dos grupos, das definições e até da definição estratégica sobre a participação do Brasil. Então, acho que esse é um desafio. Então, para isso, precisa ser alguém com características que conheça muito bem a estrutura do Itamaraty e a lógica diplomática brasileira. E, de outro lado, precisa alguém que tenha uma sensibilidade para entender que estamos numa situação internacional de muita incerteza, em que a capacidade brasileira de atuação é muito mais limitada do que a gente tinha anteriormente, e precisa ser alguém que pense quais seriam as possibilidades e como construir isso. Há aí vários nomes que estão sendo cotados e acho que seria importante para o Itamaraty se a gente tivesse também a sinalização de alguém que esteja antenada com uma sociedade brasileira, né, com a sociedade moderna brasileira, que pudesse também refletir as mudanças sociais que o país passou nos últimos anos. Então, é um composto aí muito grande, né, de características, e por isso acho que é uma dificuldade de achar, de um lado, alguém que conheça a diplomacia, que tenha um bom trânsito no mundo diplomático, mas que também conheça quais são as realidades internacionais hoje e esteja ligado à lógica social e que esse governo provavelmente vai implementar. Imagino o desafio que vai ser para encontrar essa pessoa que tenha todas essas características. Seguiremos na expectativa. Denilde, mais uma vez, obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigada. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo.
Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.